Bom dia, irmãs. Vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu convido as irmãs a orarem comigo nesse momento. Obrigado, Pai, por este novo dia em que as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra. Nós pedimos a direção do Senhor sobre essa nossa aula e que possamos aprender mais uma porção da Tua vontade para as nossas vidas nesta manhã. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãs. Vocês sabem que nós estamos iniciando um novo tema na nossa Escola Bíblica Dominical. E esse novo tema ele está baseado no livro do escritor John Piper, Coronavírus e Cristo. Isso mesmo, nós vamos passear aí por esse tema à luz das Escrituras. O livro, como eu já falei, foi escrito por John Piper. Eu, inclusive, já enviei o link do livro no grupo das mulheres. Eu não sei se todas tiveram acesso, mas se você não teve acesso, eu vou deixar aqui na descrição da nossa aula o link para que você possa baixar o livro em PDF ou o audiolivro. A ideia é que durante a semana você leia o capítulo que será estudado no domingo. Então, nesta semana você deve ler o capítulo 2 e o capítulo 1, né? É bom que você leia também, embora nossa aula de hoje esteja baseada aí nesse capítulo. Bem, o objetivo da nossa lição de hoje é compreender que mesmo em meio à pandemia, Cristo continua sendo a rocha na qual estamos firmados. Temos aqui um versículo para meditarmos na semana, que se encontra em Salmos 18:2, que diz assim: O Senhor é a minha rocha, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Bem, a intenção dessa aula é fazer uma apresentação do livro e dos temas principais que são abordados pelo autor. O livro ele foi escrito em março deste ano, quando o coronavírus estava explodindo em certos lugares dos Estados Unidos. Entramos no mês de junho e até quinta-feira passada, quando eu fechei esse estudo, os Estados Unidos possuíam 1.851.520 pessoas infectadas e 107.175 mortes. No Brasil, até quinta-feira, eram 614.941 casos e 34.021 mortes. E no mundo todo, 6.600.000 casos confirmados. Certamente hoje, domingo, esse número já é outro. Mas esse não é um fenômeno novo. Cenários semelhantes ocorreram em outros momentos da história em que doenças se espalharam pelo mundo e foram devastadoras. Essa pandemia, agora causada pelo coronavírus, como aconteceu no passado com outras pestes, ela tem assolado o mundo e nos trouxe essas situações de isolamentos, distanciamentos sociais e quarentenas. Então, a internet foi a alternativa encontrada pelas igrejas locais, a fim de que os seus membros não ficassem dispersos e sim a pregação da palavra e os estudos bíblicos. Por isso, você me assiste agora nessa aula online, que eu confesso é muito difícil para mim. Não sei para os outros professores. Mas, além disso, temos também os nossos encontros virtuais, que também tem sido aí uma forma de atenuar o distanciamento e nos aproximarmos mais embora virtualmente. Eu creio que muitas de vocês têm assistido aí nas redes sociais muitos pastores renomados falando sobre o final dos tempos, até por conta de tudo isso que estamos vivendo. E nesse cenário, aí, nesse estado de coisas, muitos crentes, por desconhecer o que a Bíblia fala sobre o final dos tempos e a volta de Jesus, encontram-se assustados, perguntando se a pandemia já é o início das dores
que precede lá a grande tribulação, que trará juízo sobre a terra, se Jesus já está mesmo às portas. Então as pessoas ficam preocupadas, e com razão. Mas veja o que nos disse o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Veja o que diz esse texto. Nós não passaremos pela tribulação, pois Deus não nos destinou para a ira, como diz o texto. A ira aqui é o julgamento de Deus sobre o pecado dos ímpios, o julgamento de Deus sobre a terra. Então, aqueles acontecimentos de proporções terríveis que Jesus relata no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, são para Israel no período da tribulação que há de vir e ocorrerão após o arrebatamento da igreja. A igreja de Cristo não passará por tudo aquilo, mas será tirada antes. Então, se você está assim muito preocupado, será que estamos vivendo o final dos tempos? Será que é a tribulação que está chegando? Fique tranquila. A igreja não passará pela tribulação. O arrebatamento é a retirada da igreja deste mundo. O arrebatamento é o evento que encerra a era da igreja nessa terra. E ocorrerá de modo súbito e sobrenatural. E a Bíblia não nos dá nenhum sinal para o arrebatamento. Tanto é que nós vemos pelas Escrituras que será iminente. Ocorrerá de um momento para o outro, sem que muitos estejam esperando, no caso, os incrédulos. Né? Nós, crentes, esperamos esse dia, mas não sabemos quando será. É a bendita esperança de todos os cristãos que realmente nasceram de novo. Então você não precisa temer. Pouco antes de morrer, pelos nossos pecados, o Senhor Jesus, ele fez uma promessa. Lá em João capítulo 14, versículos de 2 a 3, ele diz: vou preparar-vos lugar. E depois ele fala: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Então, ele está falando aqui justamente desse dia que nós aguardamos, quando ele voltará para nos buscar. E aí sim, depois que a igreja sair dessa terra, começam os eventos da tribulação. 3 anos e meio, de muitos horrores, e depois mais 3 anos e meio, que é o período que realmente se chama de a grande tribulação. Então, irmãs, quando você tem visto na internet algumas pregações que falam diferente disso, eu só quero que você saiba que são outras interpretações. Isso não faz dos irmãos que creem dessa forma, não faz deles hereges, muito pelo contrário, mas é a maneira como eles interpretam o final dos tempos. Nós, da Igreja Batista Regular de Rio Bonito, nós interpretamos dessa forma. Nós entendemos que a igreja não passará pela tribulação, mas que ela será retirada no arrebatamento, que é a nossa bendita esperança. É o próximo evento para a igreja, é aquilo que nós estamos aguardando. Outras pessoas creem que a igreja vai passar pela tribulação, será tirada no meio dela. Outros creem que ela será só no final da tribulação. Não é o nosso entendimento. Nós interpretamos a Bíblia literalmente e entendemos assim. Essas outras interpretações é uma questão equivocada. É assim que nós cremos. Então fica tranquila, sossegue o seu coração. Desde que o mundo existe, as guerras estão aí. O pastor Alfredo falou sobre isso inicialmente nas primeiras mensagens virtuais que ele nos trouxe. Então fica tranquila, tranquiliza aí o seu coração. Deus tem controle de todas as coisas, inclusive é o que nós vamos ver durante esses nossos estudos. Tem um texto aqui também que eu acho que pode nos trazer assim também um consolo, um conforto, né, de como tudo isso vai acontecer para nós que somos a Igreja de Cristo. Vejam lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 16 a 18, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Realmente são palavras de consolo, saber que Cristo virá nos buscar. Que nós não vamos ver os horrores que estão programados para esse mundo. Sem passar pela morte, os cristãos que estiverem vivos naquele momento, eles serão imediatamente glorificados. E não há nenhum sinal para o arrebatamento, porque ele será iminente, como eu já falei. Ah, mas aquele pastor disse uma outra interpretação. Esquece. Fique com isso, que é o que a Bíblia diz. O fato é que, enquanto estivermos aqui, passaremos por adversidades, aflições, tribulações. E essa pandemia faz parte desses sofrimentos e aflições, que são todos consequências do pecado e fazem parte deste mundo caído. Lembra? Este mundo está sob a maldição por causa do pecado. Essas tribulações presentes que nos assolam a nível global e pessoal, elas não podem ser comparadas à tribulação que virá depois do arrebatamento, porque são acontecimentos que nunca se viu sobre a Terra. Se não estamos vivendo, aí você pode perguntar, se não estamos vivendo o princípio das dores, como podemos entender do coronavírus? Talvez essa seja a sua pergunta. Em meio a medos, incertezas, é natural perguntarmos o que Deus está fazendo, afinal. E é sobre isso que falaremos no decorrer das nossas aulas. Piper, ele nos conta que ao escrever sobre essa questão, ele foi tomado por duas preocupações. Primeiro, oferecer algo centrado em Deus que exaltasse a Cristo. E também convocar o mundo, incluindo a igreja, ao arrependimento, ou seja, que todos possam experimentar uma transformação no pensar, no sentir, no viver, de modo a alinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Jesus Cristo. Eu creio que realmente é o que está acontecendo. As pessoas estão realmente repensando as suas vidas, não é? E na concepção do autor, é justamente isso que Deus está fazendo. Então, desse modo, o livro foi dividido em duas partes, procurando responder duas questões. Primeiro, quem é esse Deus que domina o coronavírus? Vamos investigar nas Escrituras o que Deus nos diz de si mesmo. Veja o que diz Isaías 46, versículos de 9 a 10. Eu sou Deus e não há outro. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. A segunda questão que ele coloca é: o que esse Deus está fazendo através do coronavírus? Romanos 8:28, que nós já conhecemos muito bem, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, esse Deus soberano, ele reina sobre todas as coisas para realizar os seus sábios e bons propósitos em favor daqueles que nele confiam. Nós estaremos explorando muito mais esses textos durante os nossos estudos. E é assim que o autor ele pretende nos envolver de modo mais profundo com as Escrituras para que possamos então receber consolo. Veja, nós vivemos um momento em que a fragilidade deste mundo está sendo sentida. Conforme diz Piper, os alicerces sobre os quais as pessoas costumam construir as suas vidas e que são aparentemente sólidos estão sendo abalados. E a pergunta que devemos fazer é: temos debaixo de nossos pés uma rocha que nunca pode ser abalada? A resposta é sim. Aqueles de nós que estão em Cristo pela graça e através da fé podem ter essa certeza. Jesus, nosso Senhor, ele continua sendo a nossa rocha, mesmo em meio a essa pandemia. John Piper, ele inicia o capítulo 1 nos contando sobre a sua experiência com um câncer de próstata que o acometeu. E no seu testemunho ele conta que depois que ele foi informado
nas semanas, depois que ele foi informado da enfermidade, nas semanas seguintes, tudo girava em torno de probabilidades. Probabilidades em esperar para ver, probabilidades com medicamentos, probabilidades com procedimentos homeopáticos, com uma cirurgia radical, enfim, tudo girava em torno das probabilidades com relação à doença. Então ele e sua esposa ponderaram sobre tudo isso e pensaram: nossa esperança não está na probabilidade, nossa esperança está em Deus. Com isso, claro, eles não queriam dizer que seria 100% certo que Deus o curaria, mas que enquanto os médicos contavam com as probabilidades, eles tinham a rocha que é melhor que a cura. E ele conta que ali, diante do médico, enquanto esperava o resultado da biópsia que traria a confirmação da doença, Deus lhe trouxe um texto bíblico à mente. É um texto que nós já vimos hoje, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Para aqueles que estão em Cristo, não há punição, como nós já vimos. O texto diz que Deus não nos destinou para a ira. Nós estamos seguros no favor misericordioso de Deus, conforme diz o texto. Vivamos ou morramos, estaremos com Jesus. Não por causa de algo que tenhamos feito, é claro, mas por causa da obra de Cristo na cruz. Ele morreu por nós. Essa verdade que a Bíblia nos apresenta é uma rocha firme sobre os nossos pés. É diferente de probabilidades. Probabilidade é uma possibilidade, é uma chance que pode ou não se confirmar. E é dessa forma que o autor do livro nos convida a explorarmos as Escrituras e a termos a certeza que nessa pandemia do coronavírus, Cristo continua sendo a nossa rocha. Quero encerrar com o Salmo 40, versículo 2, muito conhecido nosso, que diz: o Senhor tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. É sobre isso que falaremos nas próximas aulas e nós convidamos a todos a participarem, lendo o livro ou ouvindo o audiolivro. Eu tenho certeza que vocês serão muito edificadas. Vamos orar? Obrigada, Deus, porque o Senhor comanda todas as coisas e tudo está sob o teu controle. Obrigada porque Jesus é a rocha na qual estamos firmados e é no nome dele que oramos. Amém. Até a próxima aula, queridas, que o Senhor abençoe o seu domingo e que você tenha uma excelente semana com Jesus. Um grande abraço.